Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os gêneros orais. Nós vamos falar sobre a palestra, o seminário e o debate. Vamos conhecer? Então, eu coloquei essa frase aqui para vocês. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Platão. Reflitam em cima dela. Vamos conhecer a palestra, seminário, debate. E vamos entender a diferença entre eles, suas principais características e qual a função deles dentro da sociedade, o propósito comunicativo desses gêneros. Então, gêneros privilegiados para a prática de escuta, leitura de textos. Nós temos alguns textos literários que fazem parte da linguagem oral, como cordel, causos e similares, textos dramáticos e canção. Nós temos textos que fazem parte da linguagem escrita e que são literários, como conto, novela, romance, crônica, poema e texto dramático. Nós temos lá na linguagem oral da imprensa. Nós temos o comentário radiofônico, a entrevista, o debate, o seminário, a palestra e o depoimento. Nós temos de imprensa também a notícia, o editorial, o artigo, reportagem, carta do leitor, entrevista, charge e tira, que fazem parte da linguagem escrita. Você sabe o que são gêneros orais? O que eles nos ensinam? Essas duas perguntinhas vão nos fazer refletir agora, a partir desse momento, sobre esses gêneros orais. O que eles nos ensinam, o que são gêneros orais. Vamos saber? Então, palestra, seminário e debate são considerados gêneros da oralidade. São exposições preparadas previamente com leituras e anotações escritas. Porque previamente, antes de tratá-los na oralidade, de levá-los para a oralidade, eu preparo em forma de escrita. Eu faço uma anotação, eu faço a leitura. Então, eu faço todo um preparo para poder apresentá-lo em forma de oralidade, através da linguagem oral. Embora apresentados oralmente, eles dependem da escrita para existir. Palestras, debates e seminários são ótimos exemplos de gêneros orais, mas para que esses se tornem domínio consciente, a atividade da linguagem precisam ser apoiados em pesquisas bibliográficas, ou seja, em gêneros escritos. É também preciso saber o que vai se dizer oralmente, fazer uma perfeita combinação dos gêneros escritos e orais, como o contrário, nenhum desses terão sucesso. Então, antes de fazer uma palestra, antes de iniciar um debate, um seminário, eu tenho que me apoiar na escrita. E para isso eu preciso fazer leitura, eu preciso pesquisar bibliograficamente, tá bom? Escrever aquilo que eu vou falar oralmente. Para ter sucesso nos gêneros orais é preciso ter entonação, interação ativa com o público, material apropriado como data show, gráfico, cartazes, dependendo de o que você vai fazer, o que você vai apresentar, leitura prévia de textos e anotações. Então, vamos conhecer a palestra. O que é uma palestra, gente? A palestra é uma apresentação oral que pretende apresentar informação ou ensinar a respeito de um assunto em particular. Por exemplo, uma proferida por um professor de universidade ou colegial. Palestras são usadas para transmitir informação de natureza importante, histórica, prática, teórica e equacional, tá? O discurso de um político, o sermão de um guia espiritual, a apresentação de vendas de um negociante, todos esses exemplos podem ser de forma similar a uma palestra. Geralmente, o palestrante posta-se em uma posição de destaque no cômodo, no local onde ele vai fazer essa apresentação, e recita a informação relevante relativa ao conteúdo da palestra. Aqui eu coloquei no slide. Uma palestra é a apresentação oral que pretende explicitar informações ou ensinar pessoas a respeito de um assunto. Palestras são usadas para transmitir informação de natureza importante, histórica, prática, teórica e equacional. Um tipo de palestra muito conhecido é a aula expositiva dada pelo seu professor em uma universidade ou colegial, tá bom? É um exemplo de palestra. Discurso de um político, o sermão de um guia espiritual é um exemplo de palestra. As palestras, elas têm um papel significativo fora das salas de aula. Prêmios acadêmicos, por exemplo, geralmente incluem uma palestra como parte da homenagem.
Palestras públicas, né? Nós temos as palestras públicas, movimentos sociais e sindicatos. Estes, historicamente, têm feito inúmeras palestras públicas e gratuitas em uma grande variedade de temas. Igrejas locais, centros comunitários, bibliotecas, museus e outras organizações oferecem palestras dadas por interesse de membros constituintes ou como prosseguimentos de suas missões. Palestras, seminários e debates representam uma continuação da tradição oral, em encontro com a comunicação textual de livros e outras mídias. O que é um seminário? Na opinião de vocês, o que é um seminário? Tá? Porque o seminário, ele pertence à base, né, de transmissão oral, tá? O seminário, ele tem essa função de expor informações, tá bom? De trazer informações. Então, antes de fazer um seminário, nós também preparamos algo, nós escrevemos, nós pesquisamos. Vocês fazem isso na sala de aula quando o professor pede para vocês elaborarem um seminário. Então, o seminário é um método de estudo, tá? O objetivo principal e último desse gênero oral é levar todos os participantes a uma reflexão aprofundada de determinado problema a partir de textos e em equipe. Nós temos um roteiro para elaborar um seminário. Deve-se apresentar material impresso com o tema desenvolvido, nos casos de textos literários, resumo da biografia do autor, do texto em questão e da ideia central do texto. Deve haver um trecho do texto escolhido pelo grupo como central, sobre o qual se deve fazer uma leitura em voz alta. Faça um roteiro do que será falado, incluindo os temas do texto, no caso de um texto literário, resumo do autor, estilo, obra temática, problematizada da obra em questão. Faça um roteiro de leitura escrita, com síntese do momento lógico e essenciais do texto. Bibliografia, no caso da literatura, dicionários, obras clássicas de abordagem da história e da leitura. Então, antes de iniciar um seminário, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um roteiro daquilo que eu vou realizar. Importantes em um seminário: a apresentação, tá? Após uma pequena introdução feita pelo professor, segue-se a apresentação com o mesmo, passando a palavra ao seminarista ou ao grupo de seminaristas, que devem ter conhecimento das partes previamente divididas entre si. Recursos audiovisuais, né? A linguagem que predomina em um seminário é a verbal, porém, né, quando eu falo verbal, nós estamos falando da fala, porque nós estamos falando de um gênero oral, tá bom? Porém, não significa que não se possa fazer uso de outros recursos como o retroprojetor, filmes, slides, CDs, data shows. Podem e devem enriquecer o seminário. Postura dos apresentadores, tá? Nós temos que saber como ficar na frente de um seminário. O apresentador deve se mostrar seguro do tema estudado, além disso, deve estar atento ao tempo previsto para a sua apresentação, não esquecendo que a sua fala deverá ser modulada. A oralidade, predominância da variedade padrão da língua, havendo assim certa proximidade com a escrita, mesmo sabendo que a modalidade usada no seminário seja, obviamente, a falada. Mesmo sendo a falada, nós devemos evitar as gírias. E o debate? O debate, né, é uma forma de expressar sentimento, de expressar nossa posição crítica à frente da realidade em que estamos inseridos. O poder de tomar decisões em relação às nossas escolhas e, sobretudo, o fato de expressarmos opiniões de um determinado assunto. A todo momento e nas mais variadas situações, estamos revelando sobre a maneira pela qual concebemos os fatos ligados ao nosso cotidiano. E aí é que entra a parte de expressarmos oralmente a nossa opinião a respeito de determinado assunto. Então, o debate é uma discussão entre duas ou mais pessoas que queiram apenas colocar suas ideias em questão ou discordar das demais, sempre tentando prevalecer a sua própria opinião ou sendo convencido pelas opiniões opostas. Geralmente, os debates são longos e raramente se chega a alguma conclusão, porém, é uma prática considerada saudável, onde uma pessoa pode ver vários lados de uma mesma questão. Desta forma, as pessoas que participam aprendam concomitantemente sobre algo que uma e a outra não sabiam.
Debates ou discussões amigáveis podem ser a respeito de diversos temas, como os esportes, políticas, e eles não devem ser confundidos por brigas. Geralmente, os debatentes são concisos e têm em mente a troca de ideias sem que haja ofensa para ambos os lados, tá bom? Não deve ter briga, não deve ter ofensa. O que você deve utilizar no debate? A argumentação de forma espontânea, tá bom? Argumentar, dar a sua opinião de forma espontânea, tá? Respeitando a ideia do outro. Composição de um debate. Nós vamos ter o moderador, né? Pessoa que dita as regras, apresentando o tema a ser discutido, faz a escolha dos debatentes, determina o tempo que cada um terá durante o debate, faz interrupções quando necessário, terá a responsabilidade do sucesso do debate. Caso haja entre os debatedores dificuldades argumentativas, caberá ao moderador passar a vez para outro debatedor. Deverá escolher o tema, avaliar os argumentos, iniciar e encerrar a discussão. Depois do debate do moderador, nós temos o interlocutor, né? Os debatedores, que são os interlocutores necessários numa discussão acadêmica. Num debate, quer seja um seminário, uma palestra, um encontro, um congresso, o interlocutor é a pessoa que vai interagir, tá bom? Os debatedores, né? Chamados de debatedores. Então, os debatedores interagem, né, com o moderador, interagem com o público, colocando a sua opinião, tá bom? Colocando a sua opinião. Então, o debatedores, interlocutor necessário numa discussão acadêmica, quer seja em seminário, palestras, encontros, congressos, que interage com o palestrante com o intuito de ressaltar pontos importantes falados pelo orador principal, como também formular questões de interesse tanto de assunto apresentado, como o do público-alvo. Eu estou colocando para vocês o slide, tá? Para que vocês possam estar fazendo a leitura do slide. Estou colocando para vocês um conteúdo um pouco mais informativo sobre o que é um debate, sobre o que é um seminário, sobre o que é uma palestra, para que vocês realizem uma forma de resumo esquematizado. No conteúdo lá vai estar explicando o que é um resumo esquematizado desse conteúdo. Então, bons estudos, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamar no privado no momento da nossa aula.